tudo tenha corrido maravilhosamente bem. Para mim foi muito legal. Pois, meus caros, seguindo com aquilo que a gente estava estudando na semana passada, que eram os pronomes. Então, na semana passada, a gente viu sobre os pronomes pessoais, vimos a questão de que os pronomes têm pessoas. Então, pronome é uma categoria que substitui o nome ou que também acompanha o nome segundo a nossa nomenclatura portuguesa. Então, a gente chama de pronome aquilo que outras línguas vão chamar de adjetivos. Tipo, os possessivos, eles têm, em algumas línguas, como espanhol e inglês, eles têm os possessivos, os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos. São duas classes distintas. Em português, a gente não tem os adjetivos possessivos. O que a gente tem são pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Como a gente, em português, costuma chamá-los. Então, vimos isso semana passada, a questão do número e da pessoa, e começamos a questão da divisão dos pronomes, né? Falamos dos pronomes pessoais e vimos por que os pronomes pessoais eram chamados de pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Reavivando a memória de vocês, os pronomes do caso reto estão relacionados com os chamados casos retos do latim, que eram o vocativo e o nominativo. O nominativo em latim equivale ao que a gente em português chama de sujeito. E os pronomes do caso oblíquo eram os outros 4 casos latinos, que eram o acusativo, objeto direto, o dativo, objeto indireto, o genitivo, adjunto restritivo e o ablativo, adjunto circunstancial. Uma vez que a gente não tem, em português, uma forma específica, muito embora a gente tenha algo equivalente a isso, que seria o pronome cujo, que é um restritivo, vamos dizer, um adjunto restritivo, está relacionado a essa ideia de restritivo, a gente vai ver depois, e a gente não tem outro que seja um pronome efetivamente restritivo. E do circunstancial, do adjunto circunstancial, que equivale ao adjunto adverbial, a gente efetivamente não tem um pronome adverbial, como vão aparecer em algumas línguas, como, por exemplo, italiano e francês, tem 2 pronomes adverbiais, que são pronomes que indicam lugar. Lugar para onde e o lugar de onde. Em italiano e francês, há 2 pronomes que substituem o lugar quando você vai para... Por exemplo, em italiano diz... Tu conosci Maceió? Io ci vado domani. Você conhece Maceió? Eu ti. A gente não tem esse pronome. Ti equivale... A gente tem que fazer uma expressão adverbial para dizer eu vou para lá amanhã. Então, o francês tem a mesma coisa também. Esse mesmo artifício de utilizar pronomes substituindo lugares. Sejam o lugar para onde como o lugar de onde. Mas o português a gente não tem. Então, esse caso oblíquo, que seria o adjunto circunstancial, a gente não tem um equivalente. A gente não tem um equivalente em português. Teve há bastante tempo, no português arcaico, a gente tinha esse pronome adverbial, mas ele caiu em desuso. Bem, então vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Exatamente do ponto onde paramos. E, então, hoje a gente vai efetivamente começar os chamados pronomes do caso oblíquo. Quando a gente pensar nos pronomes do caso oblíquo, efetivamente nos pronomes pessoais, porque isso só existe nos pronomes pessoais, a gente vai ter, portanto, os do caso oblíquo equivale para nós ao objeto direto e ao objeto indireto do verbo. Somente.
Eu disse que o cujo equivaleria a um adjunto restritivo. No entanto, ele não é um pronome pessoal. Ele é um pronome relativo. A gente vai ver os relativos depois. Provavelmente na aula de amanhã a gente vai estudá-los. Então, vamos aqui. Aqui está. A gente tem dois grupos. A gente pode dizer efetivamente que temos dois grupos de pronomes oblíquos em português. Esses dois grupos são os oblíquos, os pronomes oblíquos objeto direto, muito embora eles não sejam chamados assim. Eu estou só falando disso para ficar uma coisa, digamos, para apresentar as diferenças que há entre eles. Então, a gente tem os pronomes... Na minha concepção, a gente deveria parar de chamá-los de pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Poderíamos chamá-los simplesmente de pronomes pessoais sujeito e pronomes pessoais objeto direto e pronomes pessoais objeto indireto, em vez de ter essa nomenclatura, pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Seria muito mais simples desse jeito. Pronome pessoal sujeito, pronome pessoal objeto direto, pronome pessoal objeto indireto. Bem, os pronomes pessoais sujeito, a gente não tem muita coisa para dizer, porque são aqueles pronomes que a gente já aprendeu quando estudou verbo. Eu, tu, ou você, ele, ela, nós, vós ou vocês, eles. Embora você, eu falei na semana passada, era um pronome de tratamento na origem e, portanto, é conjugado sempre como terceira pessoa no verbo e nos possessivos. Você, sendo terceira pessoa, nunca usa teu, nem tua, mas seu e sua. E aí, a gente vai aqui. Aqui estão os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são objetos diretos. O, a, os, as. O substitui uma coisa que é masculina singular, a substitui uma coisa que é feminina singular, e os, masculina plural, a, feminina plural. Então, você diz aqui, ninguém o agrediu. A gente, em português, no uso apressado, no uso de todos os dias, termina dizendo, ninguém agrediu ele. Acontece que ele, pensando gramaticalmente, não cabe ali porque ele é um pronome sujeito. A gente vai ver depois, mais para frente, que existe a possibilidade de a gente utilizar a forma parecida com a forma do pronome sujeito, mas numa situação específica que seria um complemento diferente, mas aí a gente vai ver já já. Então, em vez de você dizer ninguém viu ele, eu vi ela, eu a vi, ninguém ouviu. Porque sempre que seja um masculino singular, a gente substitui por o. Sempre que seja um feminino singular, a gente substitui por a e esses outros dois para o plural de ambos. Se a vez triste, fazê-la contente. As crianças os seguiam. As crianças seguiam-nos. A gente vai falar disso também, mas não sei se hoje. Mande-o entrar. Sempre... A gente tem um problema em português que é essa história da colocação pronominal. Talvez se a gente tivesse conservado o mesmo sistema que a gente tinha no português arcaico, a coisa fosse muito mais simples. Por que eu digo que seria muito mais simples? A gente não teria tantas regras de colocação pronominal, porque era bem mais simples, que é basicamente o que o espanhol e o italiano conservou de colocação de pronome. Como é que eles fazem isso? Se o verbo tiver conjugado, o pronome vem sempre antes dele. Se o verbo não tiver conjugado, o pronome vem depois. Quando é que o verbo não está conjugado? Infinitivo, gerúndio, particípio. E aí tem outra regra, que é quando ele seja no imperativo. Quando ele estiver no imperativo, o pronome vem depois. Pronto, acabou-se a regra. Era tão simples que a gente tivesse deixado a mesma regra que o português tinha lá no século XIV, XII. Seria muito mais simples de utilizar. Então, essas coisas que a gente hoje, a forma como a gente hoje utiliza o pronome, é um resquício de como Portugal o faz. Porque em Portugal não se produz, ou aliás, eles têm um tipo de vogal que é pronunciada muito brevemente, que a gente nem escuta. Então, a gente em português do Brasil, que é, vamos dizer, historicamente é o que é o português,
A gente, às vezes, acha que o português é aquele de Portugal, quando, no entanto, o português original é esse nosso. Eu digo original no sentido que, no século XVI, esse português que é falado no Brasil era exatamente o mesmo que é falado em Portugal nos séculos XVI até o XVII. A partir do fim do século XVIII até o século... do fim do século XVIII em diante, foi que o Portugal adotou esse sistema que utiliza hoje. Eu estou lendo aqui um livro, esse livro aqui chamado O Mundo de Homero. É um livro de um escritor escocês, Andrew Lang, em que ele é do século XIX, fim do século XIX. Esse livro é a primeira tradução dele para o português. Eu tenho a versão dele em inglês, mas eu tenho em PDF e comprei essa daqui. E estou lendo porque ajuda a entender, quando a gente vai ler aquelas Odisseias famosas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, de que tantas vezes já falei para vocês. Então, muitas das coisas sobre o mundo, como era o mundo grego na época da Ilíada, inclusive, só a título de ilustração, existe no mundo acadêmico uma ideia de que Homero nunca existiu, que, na verdade, a Ilíada e a Odisseia é um colado de um monte de textos independentes e que foram, num determinado momento da história, unidos por algum editor. E que não havia nenhuma unidade, e eles são de tempos completamente distintos. O que esse autor sustenta, e eu concordo com ele, por isso que comprei o livro, é que Homero existiu sim, e que os textos têm uma unidade, e que são todos de uma mesma época. Então, ele vai tentar provar pela roupa, pelo armamento, por todas as coisas. Mas não era sobre o livro que queria falar, senão sobre algumas coisas que estão dentro do livro. Os tradutores, em vez de utilizar a nossa construção com gerúndio, dizer ele estava fazendo, quando eles estavam andando, quando eles estavam indo, em vez de fazer isso, o tradutor, deixe-me dizer logo o nome da criatura, ou das criaturas, tradução Letícia de Paula. Não fala de revisão, e certamente esse livro não foi revisado, porque está prenhe de erros. Eu estou anotando todos os erros aqui, estou fazendo um trabalho de graça para a editora, eu gosto muito deles, e estou fazendo para que eles tenham uma segunda edição, venham com esse livro melhorado. Eu estou anotando todos os erros de português, todos os erros de uso do hífen e todos os erros de colocação de nota, de rodapé, que eles usam o sistema inglês, muitas vezes, aí ficam misturando, mas a maioria das vezes o sistema inglês. E aí, vou mandar, depois que eu terminar o livro, já estou quase na metade. Depois que terminar o livro, vou mandar para eles, para que eles, numa segunda edição, porque esse livro é muito bom, ele merece estar com o melhor texto possível. E aí, o que é que eles fazem? Por isso que eu peguei esse livro. Em vez de dizerem aquilo que eu disse, ele estava indo, eles dizem, ele estava a ir, ele estava a fazer. Mas isso é tão estranho. Eu não usei essa palavra quando eu sugeri a eles, mas a palavra que deveria ser empregada aqui é pedante. Pedante é aquela coisa arrogante de achar que o português europeu é melhor do que o nosso, e que usar essa forma. Aí você vai ter que brigar com o mundo latino todinho, porque em espanhol se faz assim, italiano se faz assim. O português dos séculos XVI, XVII e até meados do século XVIII fazia assim. Aí Portugal, de uma hora para outra, do século XVIII, do fim do século XVIII em diante, achou que não, que é mais bonito dizer a fazer, a cantar. E aí vira norma. Não, Portugal que se adeque ao que é o certo. E aí sugeri para eles que tirassem. Não, mas o português angolano é uma cópia do português de Portugal, porque eles foram colonizados já tardiamente. Em Angola, eles usam o mesmo sistema do português de Portugal. E aí, a sugestão que eu dei para eles é que tirem essas coisas feias, que soam mal ao ouvido brasileiro, e coloquem em um gerúndio. Eu não marquei como eu fiz em todos os outros, eu estou indicando a página em que a coisa aparece errada, para que eles tentem corrigir. Se eles vão fazer ou não, não sei. Mas, pelo menos, sugeri. Fiz a minha parte para a coisa não ficar ridícula. E aí, eu acho que a gente poderia se desligar, já que a gente advoga, e tem um monte de linguista que advoga isso, que a gente
o português brasileiro não é independente em Portugal, ora, a gente deveria realmente ser independente e acabar com essa regra de colocação pronominal imitando a regra deles. Porque eu disse, eles têm umas vogais que eles não pronunciam. Eles dizem o nome pessoa. A gente pronuncia todas as vogais, porque para a gente as vogais só são átonas ou tônicas, abertas ou fechadas ou nasais. A gente só tem essas 5 possibilidades. Átonas tônicas, abertas, fechadas e nasais. Só essas 5 possibilidades. Em Portugal, existe mais uma, que é a quantidade. Então, na quantidade, você tem vogais longas, vogais breves. E ainda existem as vogais que me parecem ser brevíssimas, que são aquelas que o ouvido nosso não consegue escutar. Por exemplo, eles dizem pessoa, em vez de pessoa, pronunciando todas as vogais. Eles dizem que pronunciam, mas o ouvido nosso brasileiro não capta. Na verdade, o ouvido de ninguém no mundo capta. Então, eles dizem pessoa. E aí, os pronomes, a regra dos pronomes é que o desses pronomes, eles são átonos e são breves. E que, portanto, sendo breve, eles não podem existir sozinhos. Então, você não pode dizer se saiu bem na prova. Porque, em Portugal, eles não dizem se saiu bem, eles dizem se. É só o S que eles dizem. Então, eles precisam que isso esteja depois do verbo saiu-se bem na prova. Porque isso não pode ocupar o primeiro lugar, porque é só uma consoante. O E é muito breve, a gente não o ouve. Saiu-se bem na prova. Agora, a gente no Brasil que não tem isso, por que seguir a regra ortográfica deles? Que a gente poderia ter a nossa, como eu disse, bem mais simples, com 5 regrinhas só. Se o verbo tiver conjugado, pronome antes. Acho que nem dá 5. Se o verbo tiver conjugado, pronome antes. Se o verbo não for conjugado, pronome depois. E se o verbo for no imperativo, pronome depois. Pronto, 3 regras. E resolvia todo o problema. Por isso a gente poderia dizer, se saiu bem na prova, porque o saiu está conjugado, o pronome vinha antes. Mas se ele tivesse no infinitivo, dizia, sair-se bem na prova é uma consequência de estudar bastante. Para mim, a coisa era muito mais simples desse jeito. Não os europeus, os portugueses. Porque o italiano e o espanhol seguem a mesma regra, porque essa regra que eu estou dizendo era a regra que existia em todas as línguas latinas. Todas elas tinham esse mesmo esquema. Menos o francês, que é um caso particular. Mas o italiano, o espanhol e muitos dos dialetos espanhóis e italianos têm essa mesma regra, porque era a regra das línguas latinas. No processo de evolução, o Portugal tomou um rumo para se distinguir dos outros povos e essas aberrações todas que a gente vê. E aí a gente insiste ainda no Brasil em continuar com isso e ninguém tem previsão de tirar. Eu só espero que um dia a Academia Brasileira de Letras me pergunte se eu quero fazer a reforma da língua. Eu peço a eles 1 mês e eu entrego uma gramática que ninguém mais comete erro nenhum. Acabo com um monte de inutilidade na língua. Então, vamos aqui. Olha. Aqui são os pronomes objeto direto. Por que os pronomes objeto direto? O que é um objeto direto? Só que para a gente falar disso, a gente tem que adiantar umas coisas de verbo. Um objeto direto é quando você pensa um verbo e esse verbo não está completo. Se eu digo, por exemplo, eu chego aqui para vocês do nada e digo, galera, eu vi. E acaba a oração aí. Vocês entenderam alguma coisa ou fica faltando algo? Fica faltando. Qual é a pergunta que você se faz? O quê? O quê? Quem responde a essa pergunta, o quê? Exatamente, Fidelis. Quem responde a essa pergunta, o quê, é o objeto direto. Eu vi o quê? Eu comi o quê? Quem responde a essa pergunta é o objeto direto. Diz assim, eu vi o homem. Eu vi o quê? O homem. O homem é o objeto direto. Agora, se você disser... Veja, por que ele se chama direto? Eu vou dar uma explicação mais simples, porque a outra vai ser bem... A outra, que seria, vamos dizer, a oficial ou oficiosa, ela é bem mais complicada e chata. Um objeto direto é aquele que
se liga diretamente ao verbo, sem precisar de um intermediário. É como se você estivesse andando para sua casa e você tivesse o caminho desimpedido. Nada atrapalhasse o seu caminho. Agora imagine que entre a sua escola e a sua casa haja um riacho. Você só consegue atravessar o riacho se houver ali uma ponte. Essa ponte faz com que o seu caminho para casa seja indireto. Essa ponte é o que nos verbos, alguns verbos vão precisar de preposição para completar o sentido. Por exemplo, eu preciso. Qual é a pergunta que vem na cabeça de vocês? De quê? De que, veja, você tem que ter a preposição para poder responder a essa pergunta. Essa preposição não é só a preposição de, é a preposição de, a preposição para, a preposição a e a preposição por. São essas 4 preposições que fazem a regência do objeto indireto. Então, quando o complemento, o que completa o verbo, vier com uma dessas 4 preposições, significa que ele é um verbo transitivo indireto. Quando um verbo seja transitivo indireto, a gente vai precisar de outros pronomes que não esses daqui. A gente vai utilizar esses daqui quando seja a ele, a elas, a ele, a ela, a você, a eles, a elas, a vocês. Então, por exemplo, eu lhes disse que hoje a gente ia falar sobre pronome. Quer dizer, eu disse a vocês que a gente hoje ia falar sobre pronomes. Então, você tem esse lhe, que é a você, a ele, a ela, e o lhes, que é a ele, a eles, a elas, a vocês. Lembre-se que o você é um pronome que segue a regra, embora a gente use aqui no Brasil como segunda pessoa, ele é conjugado como um pronome de terceira pessoa. E aí a gente tem esse grupo aqui, veja. Esse grupo é interessante. Me, te, se, nós, vós. Porque eles tanto podem ser objeto direto, quanto podem ser objeto indireto. Porque a gente tem, eu tinha dito para vocês, os objetos indiretos, os pronomes objeto indireto, aliás, o objeto direto, indireto, ele vem com a preposição a, para, por ou de. Uma dessas 4. Acontece, porém, que a gente tem em português a possibilidade de reduzir, e aí a gente tem nos pronomes indiretos, a gente tem 2 possibilidades, os chamados de pronomes tônicos e os pronomes átonos. São pronomes tônicos aqueles que vêm depois de uma preposição, e são pronomes átonos aqueles que englobam a preposição. Quando eu digo, por exemplo, ele falou-me do acontecido. Ele falou-me do acontecido. Ele falou, quando eu digo eu falei, a pergunta que vocês podem fazer é dupla, né? Falou o quê? E falou a quem ou para quem? Então, quando eu digo ele falou-me o acontecido já é o quê? O me ali é o a quem. Que eu poderia dizer da seguinte maneira: ele falou a mim o acontecido. Certo? Só que aí a gente tem a possibilidade em português de não ter que fazer esse pronome tônico e usar tônico forte e utilizar o pronome fraco, átono. Ele falou-me, que segundo o que eu acredito que deveria ser ele me falou ou me falou, porque o verbo está conjugado. Mas enquanto a minha regra não entra em vigor, a gente segue obedecendo essa regra que existe por aí, complicada. E aí vejam. Aqui, eu não sei se dá para vocês lerem isso daqui, mas aí eu vou ler isso por aqui. Os pronomes me, te, se, nós, vós podem ser objeto direto ou indireto, conforme o verbo seja transitivo direto, quer dizer, que peça um objeto direto, ou transitivo indireto, que peça um objeto indireto. Ele me ensina. Aqui está dizendo que é objeto direto. Só que ele me ensina, aqui não é objeto direto, aqui é objeto indireto, na verdade. Ele ensina a mim, ele ensina alguma coisa a alguém. Então, aqui isso está errado. Não é objeto direto, é objeto indireto. Ele ensina a mim. Ele ensina alguma coisa a alguém. Todos te viram. Aqui está certo. Todos viram quem? Ou o quê? Todos te viram. A criança se feriu. Objeto direto, porque ela feriu quem?
A ela mesma. Ele me obedece. Obedece a quem? Pronome objeto indireto. Deu-te o recado. Deu o que a quem? Objeto indireto, que é o caso daqui do ensina. Dá-se ares de importante. Dar a quem? A si. O que? Ares de importante, objeto indireto. Aqui depois a gente vai falar disso quando a gente for falar dos pronomes possessivos. Aí eu falo disso daqui, eu não vou adiantar isso agora não, que é, por exemplo, cortou-me, quebrou-me os dentes. Você pode dizer quebrou os meus dentes. Quando a gente tem uma expressão muito estranha em português coloquial, né? Você diz, quebrei o pé. Parece que você é um masoquista quando diz isso, porque parece que você, de propósito, pegou um porrete e deu no seu pé para quebrá-lo. Eu uso com o impessoal, né? Quebrou-se. Só que aí quebrou-se o meu pé. Porque não fui eu que quebrei, eu não queria ter quebrado. Não que eu tenha quebrado, só estou dando um exemplo. Quebrou-se o meu pé. Mas aí também eu posso fazer essa redução e utilizá-la como adjunta nominal, né? Quebrou-se-me o pé. É uma construção mais complicada. Mas o normal é que a gente comece a evitar essas coisas. Parece uma coisa tão masoquista. Quebrei o pé. O meu pé se quebrou. Não foi que eu quisesse. Eu e o tu só se usam quando forem sujeitos da oração. Se não forem sujeitos, a gente vai utilizar mim e ti. Quando é que a gente usa mim e ti? Quando vier depois de preposição. Entre mim e ti. Nunca entre eu e tu. Ou entre eu e você. Se você disser entre eu e você, você quiser entre mim e você. Porém, você vai utilizar eu e tu quando depois dele vier um verbo no infinitivo. Veja aqui, isto não era para eu estudar, que a gente diz, para mim, não se diz para mim estudar. Isto não era para eu estudar. Se depois do verbo, depois do pronome, vier um verbo no infinitivo, ele vai ter que ter a forma de sujeito, porque ele é o sujeito desse verbo. Se ele acabar aqui, não tiver isso não era para mim. Para mim, vírgula. Se ele tiver vírgula, também você nota que houve a quebra. Para mim, isso é fácil. Para mim, entender este assunto é fácil. Aí vejam aqui, depois vocês vejam lá no PDF, que está lá no SIGA A, esse daqui que estão as preposições e as formas dos pronomes. Tá certo?